começar por algumas perguntas aqui um pouco mais simples, um pouco mais técnicas, né? Mas quando a gente fala assim, por exemplo, como é que funciona a gestão, né, no dia a dia de um portfólio, como você falou, gestão ativa, tanto ali no crédito privado, como também outros títulos, como títulos públicos. Como é que funciona essa gestão ativa? Porque, por exemplo, eu como pessoa física, eu posso simplesmente ir lá comprar um título, como você falou, eu vendo no vencimento, né? A hora que tiver a liquidação dele, eu recebo lá, às vezes, os juros no período, ou juros mais o capital, enfim, aplicado. Mas vocês, como é que vocês conseguem gerar? Né? E outra pergunta também na prática, só para quem está ouvindo aqui entender um pouco esse dinamismo, né? Porque, por exemplo, vamos supor, como é que funciona as aplicações e os resgates, né, de um tipo de um fundo desse? Porque, teoricamente, você tem ali já, teoricamente, o patrimônio do fundo já alocado, né, nesses títulos, né? Mas como é que funciona? Você corre com outras tesourarias, contra os fundos, né? Porque depois a gente vai falar um pouquinho também desse mercado também, que é um mercado muito grande, né? Mas talvez pouco conhecido no dia a dia, né? Nessa gestão ativa, né? Tá, bom, muito boas perguntas. Respondendo a primeira, né? Tem um hábito do brasileiro, em geral, de comprar um papel achando que ele tem que levar a vencimento. Perfeito. Na verdade, ele não tem, na verdade, ele nem deveria. Tá? Lá fora é muito normal isso, você fazer o que a gente fala de plays de curva de juros, né? Curva de juros reais, principalmente, hoje ela está flat, ela está reta, né? Ela está horizontal, até porque esse aumento da Selic, na ponta curta, fez com que a curva que estava assim fizesse assim. Mas normalmente, 90% do tempo, uma curva de juros reais, ela é um formato positivamente inclinado, que a gente fala. Então, o que é normal, né? Quanto maior o prazo, você demandaria um juro maior. Então, é muito normal você comprar um papel no prazo mais longo, carregar por um tempo, vender, vai, compra o mais longo de novo e fica fazendo o que a gente chama de slide curva, literalmente surfar a curva de juros. Se você olhar a curva de juros de Brasil hoje, esse ano a gente teve uma movimentação bem importante na curva, subiu mais de 200 pontos, 300 em alguns vértices, 300, digo 3%, né, 2%, 2,5%, 3%. Então você teve uma abertura grande. Hoje a curva de juros reais brasileira de papel do governo está flat ao redor de 5,5%. É um juro real bastante elevado. Você pode falar assim, pô, Bicudo, quer dizer que não pode ir a 6? Pode. Então, já teve maior que isso. Mas você comparar com outros países do mundo, que é uma coisa que pouca gente vê, essa pandemia, um dos efeitos dessa pandemia, você teve uma política fiscal expansionista em todos os países, política monetária frouxa, né? Então gerou uma liquidez muito grande no mundo todo. Essa liquidez, uma parte lá fora vai para a Bolsa, né? E foi, até que os índices de Bolsa estão nos highs históricos aí, e outra parte vai para a renda fixa, e você vê no mercado lá de fora, a curva de juros real dos Estados Unidos, ela está menos 3 no começo, e vai a menos meio para 30 anos. Quer dizer, o investidor lá que quer se proteger da inflação, é como se ele pagasse um seguro, ele não recebe juro, ele paga, quer dizer, a inflação menos. Então lá ele recebe inflação menos meio para 30 anos. Coloca na tua HP aí, menos meio no I, 100 no PV, 30 no N, você vai ver que tomou um hit, quer dizer, uma perda de capital de 14% do valor que ele investiu. Você fala na Alemanha, o juro real de longo prazo da Alemanha está em menos 2% para 30 anos. Se você fizer a mesma conta, você vai ver que você aplicou lá 100 euros na Alemanha e vai receber 55, 56 euros mais a inflação. Você está pagando um pedaço grande do seu capital para se proteger da inflação. E aqui você tem um juro real mega positivo. Você põe 30 anos aí a 5,5, você multiplica várias vezes o seu capital. Então o juro real no Brasil realmente é bastante elevado. A consequência disso, que isso eu nem falo com felicidade, com uma certa tristeza até, eu estou formado aí há mais de 30 anos e o problema do Brasil, desde quando eu saí da GV, era déficit público, e continua sendo déficit público. Enquanto a gente não aprender, o Estado não aprender que não pode gastar mais do que arrecada, quer dizer, o Estado é o maior tomador de recursos, o Estado é o maior culpado desse juro ser elevado, né? Então você pega a Bolsa Brasileira nos últimos 30 anos, fala do índice Bovespa, né? Nos últimos 15 anos, que eu vi esse número ontem, deu um ganho real acima da inflação de 0,40%. Muito baixo, né? Nos últimos 15 anos, o IMAB5, que é o benchmark do nosso fundo de juro real, deu 6% de juro real ao ano. Nós demos o mesmo ganho real do S&P nos últimos 15 anos. Então, eu até brinco aqui que o S&P, de um país como o nosso, que gasta mais do que arrecada, o S&P é o IMAB5 é o nosso S&P. Tá? Nos últimos 10 anos, o ganho real da Bolsa foi zero. Quer dizer, o ganho da Bolsa acima da inflação em 10 anos é zero. E a gente tem essa visão da escola, de faculdade, Bolsa é para longo prazo.
Tá? Não ainda no Brasil, né? Não ainda enquanto tiver essa teimosia do governo de ter déficit, rolar déficit, aumentar a dívida, postergar pagamento, emitir moeda. Quer dizer, a gente já faz isso há 30 anos e não deu certo. Quem sabe os governantes entendam isso e façam as reformas tão necessárias para o país. Né? Aquela famosa frase, tem duas frases, mas tem uma frase que diz que é o país do futuro, que o futuro nunca chega. Né? O Ricardo, uma pergunta que acho que talvez seja a pergunta, não sei se é a pergunta também, você pode depois, se você lembrar de uma pergunta tão importante quanto, mas talvez a pergunta de 2022, olhando para o externo primeiro, seja a curva de juros, né? Ou seja, a expectativa do Banco Central americano começar a subir juros, né? Acho que o mercado já coloca na conta que vai acontecer, talvez até um pouquinho mais cedo, acho que a dúvida também é intensidade. Então, a pergunta é, mas quando você falou lá de taxa real, talvez, até para deixar um alerta aqui, um education para todo mundo que está acompanhando, a pergunta é, mas acho que todo mundo já espera, lá eles se comunicam muito bem, já está na curva, mas vai mudar drasticamente a curva real, ou seja, a partir de 2023 eles vão ter juros de mais 0,5% ou ainda vai continuar negativo no curto prazo, ainda vai continuar gerando fluxo para investimentos de risco? Acho que aqui mais de uma visão, talvez, para quem aplica mais em investimento de risco, renda variável como um todo, né? Mas só para entender, explicar para quem está olhando de fora para dentro, né? Essa relação dos juros aí da Selic, vamos dizer assim, dos americanos, com o juro real, né? Que provavelmente vai ter aumento, mas também a expectativa é que continue, talvez, negativo, né? Esse juro real aí pagando menos do que a inflação. Eu acredito que continuaria negativo lá fora. A gente tem que imaginar que, assim, boa parte dos recursos financeiros do mundo são em dólar, né? E quando você tem um juro americano muito baixo, isso favorece ativos de risco, seja a bolsa lá fora, seja algum player lá de fora, mandando dinheiro para o resto do mundo atrás de ativos de risco. Quando você tem, e tudo isso com alavancagem, né? Imagina que as pessoas tomam dinheiro emprestado a taxas muito baixas para investir em bolsa dos outros países, em títulos de outros países. Quando esse juro começa a subir, você tem esse desmonte de operações, né? É lógico que é muito importante, o juro só está voltando, os players estão percebendo que ele vai voltar a subir, porque a economia, principalmente lá, está retomando o crescimento. Tá? E a inflação é um sinal disso. Né? A inflação mostra que os ativos, que as atividades estão se retornando à normalidade, tem ainda problemas de oferta e demanda que devem ser corrigidos, mas a inflação mostra que o crescimento está voltando para os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos. Os números de desemprego mais baixos, né, a economia está realmente retomando, o que é bom. Então você fala, se isso é bom, por que é ruim para ativos de risco? Você tem essa subida de juros, esse desmonte de algumas operações alavancadas para o dinheiro voltar para lá, porque o juro está subindo lá. Então, os países emergentes, no geral, vão sofrer. Quem vai sofrer mais? Aqueles que têm problemas graves de conta corrente, né? Que isso tende a se fortalecer o dólar. Só você vê hoje, o dólar bateu aí futuro 5,70 de novo. E os países que estão atrasados na subida de juros. O Brasil começou a subir juros mais rápido até que os países emergentes, o que no lado é bom. Do lado brasileiro, tem as questões fiscais ainda que nunca são resolvidas, né? Vira e mexe aparece aí alguma notícia nova de mais algum gasto, e as reformas que vão mostrar para o mercado que as reformas que mostrariam para o mercado que as contas do Estado se equilibram no prazo mais longo, essas não acontecem. Para piorar, nós temos um cenário eleitoral, né, complicado, e que os dois aí que estão na ponta, o mercado não acredita em reformas com eles. Então, se fala em terceira via, e essas conversas todas eleitorais aumentando ainda mais a volatilidade, tá? Seja das taxas de juros, seja do câmbio. E a Bolsa Brasileira, com esse juro alto e com a economia dando uma embicada, a Bolsa Brasileira com uma dificuldade de subir, apesar que ela está claramente barata, mas pode ficar mais barata ainda um pouquinho mais para frente. Ô, Ricardo, antes de falar aqui de Brasil, só para voltar a um ponto que você falou. Você falou, a gente vai ter os juros aumentando nos Estados Unidos, enfim, a gente tem essa fuga, talvez, né? Mas a pergunta é assim, primeiro, você acha que pode ter uma redução da liquidez global? Porque assim, está sobrando dinheiro, todo mundo imprimiu dinheiro para caramba no ano passado, 2020, e sempre tem aquele medo, então quer dizer que 2022 acabou, né? Vai secar tudo, né? E segundo,
qual que é o tamanho, né? Se realmente tiver realmente uma redução de liquidez, qual que é o tamanho da preocupação? Ou seja, realmente qual que deve ser o tamanho do impacto dessa liquidez, né? Ou seja, impulsando um pouco mais, né? Indo para os Estados Unidos, enfim, procurando essas taxas. Quando se fala em aumento de juros, o Fed Funds lá, equivalente a Selic, está 0,25. Quer dizer, se você for olhar os juros de 10 anos, tem oscilado aí, mas entre 40 e 50 para 10 anos. Quer dizer, nós estamos falando de uma Selic no começo do ano que vem acima de 2 dígitos já. Nós já estamos com juro alto aqui, um pouco prevendo isso. Tá? Tudo depende muito da velocidade com que se aumente os juros lá fora e reduz esses incentivos monetários. Quando você fala de tapering, que é aquela recompra de papéis, antigamente você tinha, na curva de juros, você tinha parte da curva de juros curta que você regulava pelo Fed Funds, a parte média que você falava pelo... quando ele dava o viés para onde vai os juros, e a parte longa da curva você não mexia muito. Quando você começou a recompra de ativos, você começou a mexer nas 3 partes da curva. Então, as autoridades monetárias têm um controle bastante bom de tentar dirigir esse processo de desinflar essa bolha monetária, né? É o que você falou, teve muito dinheiro, ela migrou para vários ativos, mesmo numa crise de pandemia, vários ativos financeiros subiram muito de preço. Tá? Então, conforme eles vão retirando esses estímulos de recompra e depois subindo os juros devagarinho, eles vão calibradamente reduzindo esses incentivos e desinflando essa bolha monetária. Eu acredito que eles vão conseguir fazer isso de uma maneira organizada, né? Não tem muito sentido você ter uma ruptura muito forte, né? Sim. O Ricardo, só para a gente trazer aqui para Brasil, eu acho que primeiro ter essa leitura, só para entender rapidamente quando você fala de câmbio, para tentar conectar um pouco, como você falou, beleza, vamos ter aumento de juros lá fora, mas a gente está com juros aqui real gigantesco, né? Resumo da ópera, sai recurso daqui indo para os Estados Unidos procurando essa taxa, mesmo que ainda baixa, mas é melhor ter uma segurança lá 100%, né, com taxa zero, ou vem dinheiro para cá procurando risco com um prêmio de 5%, 6%, ou seja, o câmbio deve ser, quem que ganha, né? O câmbio realmente deve ser definido por quem nessa briga aí? Se você for ver o câmbio brasileiro, eu não sou nem especialista em câmbio, mas o câmbio brasileiro está só desde que começou a pandemia, quando o ano passado, 2020, o câmbio começou a 4,02. O Brasil tinha passado a reforma da Previdência, a inflação estava sob controle, o juro estava caindo, todo mundo imaginava um ano 2020 maravilhoso, de crescimento, sem inflação, com juro baixo. Todo mundo falava, o câmbio vai para 3,50, e o câmbio está 5,70. Tá? A gente só desvalorizou menos que a Argentina, que é um país quebrado, tá? Onde o câmbio oficial é 100 pesos por dólar, mas o oficial é 200. A gente desvalorizou menos que a Turquia, porque o presidente lá manda embora o presidente do Banco Central, um país com déficit de transação corrente, com inflação subindo e ele baixando os juros. Então, assim, 2 exemplos horrorosos. Então, a gente só desvalorizou menos que esses 2. Eu acho até bom ter esses exemplos horrorosos, porque daí não passa nenhum exemplo. A gente tem os exemplos do que não fazer, né, na política econômica. Se for olhar assim, o câmbio brasileiro teria espaço para apreciar. Eu acho que é muito difícil apreciar com essas discussões que nunca terminam aí dos precatórios, a reforma tributária que não foi, esse negócio de romper ou não o teto, e mais do que isso, entrando em eleitoral, qual que é a agenda econômica dos candidatos, né? Então tem esse prêmio de risco. Se arrumassem, decidisse qual que ia ser decidiu agora, o eleito é X, e ele mostra a pauta econômica dele e adressa as reformas, teria espaço para apreciação. Como você falou, o juro brasileiro já subiu, né? A gente subiu mais rápido do que os países emergentes e a gente tem uma reserva robusta, tá? E tem um déficit de transações correntes bastante pequeno e muito fácil de financiar. Mas eu só acredito em apreciação verdadeira do câmbio quando você tiver sinais de crescimento, né? O Brasil precisa crescer e sem essas reformas, o crescimento potencial brasileiro fica muito limitado. Daí tem aquele ditado popular de voo de galinha, é isso, você cresce um pouco no ano, outro ano já tem que segurar porque não dá para crescer, são as amarras do crescimento. Sem reformas, o crescimento potencial brasileiro não permite a gente crescer de uma maneira razoável que equalize de vez a dívida PIB, né, nosso índice de endividamento.